Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira seca. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé divina e a fé humana. Poder da fé. 1. Quando Jesus foi para junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelhos aos céus, pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois, muitas vezes cai no fogo e muitas, na água. Eu o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14-20. 2. No bom sentido, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se podem fazer, quando se duvida de si. Mesmo mais, aqui, é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, em uma palavra, a má vontade que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que barram o caminho de qualquer pessoa que trabalhe pelo progresso da humanidade. A fé segura proporciona a perseverança, a energia e os recursos que permitem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante traz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. 3. Em uma outra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de si alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, o objetivo que se almeja e os meios de a ele chegar, de tal maneira que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com segurança. Tanto em um como em outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. A ela da paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo. A fé duvidosa sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa, e acredita suplantar com a violência a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida em si mesmo. 4. É preciso evitar confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe que, como simples instrumento da vontade divina, ele nada pode sem Deus. Essa é a razão por que os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho, cedo ou tarde, sempre é castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. 5. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis o motivo por que aquele que junta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, apenas pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses estranhos fenômenos de cura e outros, que antigamente eram considerados como prodígios, e que são, simplesmente, a consequência de uma lei natural. Tal é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: Se não conseguistes curar, foi porque não tivestes fé.
A fé religiosa. Condição da fé inabalável. 6. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca, a cada passo, com a evidência e a razão levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona a mais a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. 7. Disse vulgarmente que a fé não se receita, daí muitas pessoas afirmarem que, se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida a fé não se receita, e o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire, e não há ninguém a quem seja recusado possuí-la. Mesmo entre os mais refratários. Nós falamos de verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve ir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé, e se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem: não desejamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, o fazem apenas com os lábios, não com o coração. Visto que, ao dizerem isso, eles fecham os ouvidos. As provas, no entanto, são muitas à volta deles porque, então, se recusam a vê-las, em uns, é pela indiferença, em outros pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos e, na maioria, pelo orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, que os faria inclinar-se diante dele. Entre algumas pessoas a fé, de alguma forma, parece inata uma centelha suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam trazem, ao renascer, a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm tudo a aprender, sua educação está por fazer. Ela, porém, se fará, e se não for terminada nesta existência, será em uma outra. A resistência do incrédulo, é preciso convir, quase sempre é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. Para se ter fé é necessária uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso principalmente compreender. A fé cega não é mais deste século 117, ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa, atualmente, o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, porque ela exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê, porque tem a certeza, e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Parábola da figueira seca. 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, dirigiu-se a ela para ver se encontrava alguma coisa. Tendo-se aproximado, nada encontrou, apenas folhas, porquanto não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de
de nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. Na manhã seguinte, ao passarem pela figueira, eles viram que ela havia secado até as raízes. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, vê como a figueira aqui amaldiçoaste ficou seca. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te desse lugar e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, ele o verá efetivamente acontecer. Marcos 11, 12-14 e 20-23. 9. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que possuem mais brilho que solidez, suas palavras têm verniz artificial, agradam aos ouvidos, mas, quando são analisadas, não se encontra nelas nada de substancial para o coração. Após ouvi-las, perguntaze que proveito tiramos delas. É ainda o símbolo de todas as pessoas que têm meios de ser úteis e não o são, de todos os projetos irrealizáveis, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maior parte do tempo, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que abala as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Essas são as árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Por isso, Jesus as condenou à esterilidade, visto que um dia virá em que elas ficarão secas até as raízes, isto é, em que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiveram produzido nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e em que todos os homens, voluntariamente inúteis, que não colocaram em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, se substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem suas instruções. 6. Porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular, são as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Se eles foram multiplicados, para que o alimento seja abundante, e encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma, e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhes é concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se, em lugar de frutos salutares, produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então, são como a figueira estéril. Deus irá lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis, e, por consequência, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos
Incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante, comunicase àqueles que não a têm, ou mesmo não a queriam ter ela. Encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras sonoras, que deixam, a quem as escuta, frio e indiferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar o mérito da fé, pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com tudo o que ela contém de belo e de bom, na sua pureza, na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mais sabei porque o amais, crede em suas promessas, mais sabei porque acreditais nelas, se segui nossos conselhos, mais conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar, os milagres são frutos da fé. José, Espírito Protetor. Bordeaux, 1862. A fé divina e a fé humana 12. A fé é o sentimento inato, no homem, dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou, por esses mesmos milagres, o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer, e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente, e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplicar suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé. Porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, se chama de prodígios, mas que é, simplesmente, o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor. Paris, 1863. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.